A paz, irmãos, mais uma vez eu agradeço a oportunidade de estar aqui compartilhando com os irmãos uma mensagem. E essa semana, né, nós trabalhamos no grupo infantil com o personagem José do Egito. As crianças fizeram atividades sobre ele e, assim, resumindo toda a história de José do Egito, né, para mim se resume em apenas uma palavra que é perdão, né? E a Bíblia diz que nós devemos perdoar não apenas 7, mas 70 vezes 7, né? E eu fiz assim uma relação da vida de José, pesquisando. Na verdade eu escrevi muita coisa, né, sobre a vida de José, porque a gente vai lendo sobre o personagem, se interessa, vai lendo a Bíblia ali, como que foi a vida de José. E a gente, quanto mais pesquisa, mais encontra em diversas interpretações, né, a vida de José. E assim eu coloquei assim, caminhos pelo qual José passou. Ele passou pelo caminho da perseguição dentro da própria casa dele. Ele passou pelo caminho da traição em família. Ele passou pelo caminho da tentação no trabalho dele, quando a esposa de Potifar, né, se insinuou para ele e ele resistiu àquela armadilha do inimigo, né? Ele resistiu. Ele passou pelo caminho da calúnia, foi quando ela inventou a história e foi parar no cárcere. Ele passou pelo caminho da ingratidão, foi esquecido pelo amigo quando o mordomo Mó, no capítulo 40, no versículo 23, que diz assim, o último versículo, né? O copeiro Mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. E como dar frutos, né? Como plantar, influenciar e não ser influenciado. E vencer provas sem queimar etapas. Aí eu coloquei assim alguns motivos que nós, né, podemos assim estar nos espelhando na vida de José, né? Não desista dos seus sonhos, né? Determinação e persistência são qualidades de um verdadeiro herói, de um campeão, de um vencedor, daquele que luta. E José não desistiu, ele teve determinação, ele não desistiu. Viva acima da mediocridade, não aceite ser nivelado por baixo. Onde José era colocado, ele tinha um posto de excelência, né? Na casa de Potifar, mordomo mor, chefe dos escravos, no meio dos escravos, né? No cárcere, teve a confiança do carcereiro, chefe dos presos, mesmo no presídio. Outro ponto, viva de tal forma que seus caluniadores e críticos passem por mentirosos. Certamente Potifar, ele não acreditou na história da mulher dele, mas como ele era uma figura pública, né, para não sujar, vamos dizer assim, a imagem dele, ele preferiu manter aquela versão e acreditar naquilo, né? E se isso fosse verdade mesmo, provavelmente ele teria mandado matar José, porque era uma coisa normal naquela época, né? Então, não negocie princípios, honre o nome de Deus e Deus honrará você. José estava numa excelente posição na casa de Potifar. Ele administrava todos os bens de Potifar, ele cuidava de tudo que era do Potifar. Ele podia até ter se deitado com a mulher de Potifar, mas ele, porém, não negociou os princípios dele com Deus, né? Ele ficou ali sendo fiel a Deus, né? Honrando a Deus. Não aceite o ódio definitivo e fatal. José era odiado em casa, mas Deus mudou a sua história. E aqueles que odiavam ele se reconciliaram e foram recebidos com amor por José. Então, Deus tem o poder de mudar todas as coisas, até mesmo o nosso coração que está com ódio, né, que está com raiva, que está com mágoa, que não está querendo liberar o perdão. Deus é capaz de mudar isso na nossa história, na nossa vida. Não desperdice seu tempo, não brinque com as oportunidades que Deus dá pra gente. Na prisão, José não perdeu a oportunidade quando ele falou na saída ele falou com o mordomo Mor, né, do faraó, e pediu que ele se lembrasse dele, né? Então não perca as oportunidades, né? Deus dá tanta oportunidade pra gente, usa tantas pessoas, às vezes a gente deixa passar, né? Não pega a oportunidade que Deus dá.
E nunca se esqueça que Deus está no controle de todas as coisas, sempre de todas as coisas, né? José entendeu que em toda a vida dele, em toda a trajetória de sua vida, era Deus que estava cuidando dele, era Deus que estava dirigindo ele. Aqui no versículo, no capítulo 39, no versículo 2, diz assim: E o Senhor estava com José e foi varão próspero. No versículo 21, vai falar a mesma coisa. O Senhor, porém, estava com José. Então, o tempo todo Deus estava com José. Então, assim, que o Senhor possa estar o tempo todo na nossa vida, que Ele possa ser uma figura, uma presença indispensável no nosso dia a dia, que nós possamos estar sempre na presença de Deus para que o perdão, né, que Deus venha trabalhar, às vezes, essa barreira que às vezes a gente tem no nosso coração de não perdoar as pessoas. Irmãos, a palavra diz, né, em vários versículos que nós temos que perdoar, que nós temos que ter um coração perdoador, que nós temos que viver um com os outros, amar uns aos outros, né? Amar o seu próximo. Então, assim, não é a tia Kikita que está falando, né? É a palavra de Deus que fala com a gente o tempo todo. A Bíblia toda fala isso pra gente, sobre o perdão. Então, José, ele foi uma figura, né, que inspirou o perdão na humanidade, né? E isso ficou marcado até os dias de hoje, né? A história de José, um irmão que perdoou, um irmão que foi jogado no poço pelos próprios irmãos, né? Que foi vendido como escravo, que foi jogado na prisão. Então, ele perdoou tudo que ele passou, tudo que ele viveu. Então, às vezes, a gente fica com tanta barreira, com tanta dificuldade para perdoar um erro que um irmão fez com a gente, para perdoar uma fala que o irmão às vezes falou, às vezes não era um momento bom de ter o irmão, às vezes, de repente, ter falado aquilo, né? Usou uma palavra torpe e isso machucou o nosso coração e a gente não quer liberar o perdão, fica guardando aquilo e pesquisando mais além disso, sobre a história de José. Alguns pastores, eu acompanhando, eu percebi que eles relatavam que o perdão, a falta do perdão, né, a mágoa dentro da gente, ela gera ansiedade, ela gera angústia, ela pode causar até mesmo uma enfermidade na gente. Então, olha a gravidade disso, né? Então, assim, que nós possamos ter um coração perdoador igual José, que nós possamos mesmo perdoar de coração, porque às vezes a gente fala que perdoa, mas perdoa de boca para fora. Mas o nosso coração, quem sonda é o nosso Deus, né? Quem cuida é o nosso Deus. Então, que nós possamos parar e pensar nas pessoas que a gente ainda não perdoou verdadeiramente, né? Falar do perdão é algo muito difícil, a gente sabe disso, né? Mas assim, que a gente possa pedir a Deus: Senhor, me ajude a ter um coração perdoador igual a de José. Eu quero perdoar aquele irmão que fez isso e isso comigo, mas eu não estou conseguindo. Me ajude, Senhor, a perdoar. Me libera esse perdão para mim dar para o meu irmão, porque faz mal, irmãos. É muito bom você poder à noite deitar com a sua cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente, sem aquele aperto no peito, com mágoa de alguém, com rancor de alguém, com algum sentimento ruim que machuca o nosso coração. E isso acaba realmente nos trazendo enfermidades, né? Então, assim, essa é a mensagem que eu trouxe, né, nessa sexta-feira. Mais uma vez eu agradeço a minha oportunidade, que nós possamos verdadeiramente termos um coração como foi o de José, um coração perdoador, e que nós possamos perdoar não 7 vezes apenas, mas 70 vezes 7 ou até mais, se possível, né? Eu agradeço a minha oportunidade, agradeço aos pais que estão me ajudando com este culto que está sendo realizado às sexta-feira. É um trabalho de formiguinhas, né? Um trabalho que todo mundo faz um pouquinho uma coisa, e as crianças têm participado muito. Eu agradeço de todo o meu coração e que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família. É o que eu deixo, essa mensagem, e agradeço em nome de Jesus. Amém.